não está ligado a título. Caráter é diferente de título. O caráter a gente vem com ele. A gente tem o nosso próprio caráter. O ambiente não corrompe o crente. O que corrompe o crente é o caráter dele. Isso é fato. Porque nós vemos que José, ele estava na casa de Potifar. Ele podia errar do jeito que fosse. Ele estava longe de casa, longe de Deus. De Deus não, longe da família. Mas ele estava perto de Deus. Então ele não deixou se corromper por aquela mulher. Ele perdeu a túnica, mas não perdeu a moral, né? E nós vemos aí que Daniel estava na Babilônia, foi príncipe lá. Aleluia! Continuou sendo cristão. Então, na política é a mesma coisa. Eu fui suplente de vereador 2 vezes aqui em Mauá, fui chefe de gabinete também, né, de vereador, e fui candidata agora na última eleição a vice-prefeita com o deputado estadual, né, com a Átila Jacomussi, e fomos muito bem votados, uma briga acirrada, mas sempre com o caráter ilibado. Sempre alguém olhando e dizendo, aquela ali é a irmã Ivani. Porque o que acontece? O que corrompe o homem não é a política, não é o título, é o dinheiro. O que corrompe o homem é o dinheiro. Porque o cara cristão, ele se corrompe no altar. Ele não se corrompe na política, ele se corrompe no altar. O cristão que é médico, ele se corrompe na medicina, porque é o caráter da pessoa. Agora, enquanto político, a minha intenção na cidade é o quê? Favorecer os menos favorecidos, trazer políticas públicas para mulheres. Aqui no município, 2016, junto com o meu comandante, eu criei a Patrulha Maria da Penha, porque agora eu trabalho com mulheres cristãs, mas eu atendo muitas mulheres vítimas de violência. É a minha bandeira mais forte. Então, a minha intenção em ser política é ter mais acessos, mais portas para diminuir o feminicídio, essa violência doméstica que todo dia a gente vê mulheres morrendo. Ontem mesmo passou no jornal, mais uma mulher morreu. Uma jovem de 18 anos, porque não quis amar um cara. Então, a política na minha vida é para favorecer os menos favorecidos. Ficar rica eu não quero, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Pão nosso de cada dia, todo dia está na minha mesa. Não quero ser rica. Até porque eu vou falar um negócio aqui, pastor, que talvez possa ser até grave, mas eu preciso falar. Lugar mais fácil do que a política para se corromper é na farda. Porque na farda você tem acesso a tudo. Na farda você tem acesso ao dinheiro. Você hoje, se você abordar um carro que o cara está devendo prestação, se o cara está com licenciamento atrasado, ele já te oferece dinheiro. Se ele está sem habilitação, ele já põe o dinheiro no meio do documento para que você pegue e fique tudo certo. Mas corromper ou não é escolha, é caráter. Você que escolhe enquanto cristão se você quer ser honesto ou não. Eu já soube de casos que o obreiro, ao levar a salva para a tesouraria, ele enfiava a mão na salva e tirava o dinheiro. Então, o que nós podemos entender com isso? Cristão pode sim ser político. Nós temos aí o Marcos Feliciano, agora a Sandra Alves, vereadora, Noemi Nonato. Pessoas que continuam cristãs. Agora, o caráter, ele precisa ser ilibado em qualquer ocasião, né? A palavra de Deus já vai dizer, dai a César o que é de César. Então, o que é de César não é meu. É nessa linha que a gente precisa trabalhar. Ao ponto de que eu não trabalho com quem se corrompe. Se o camarada vir dirigir para mim, hoje a gente ocupa um cargo de classe distinta, que é referente a sargento. Então, se for dirigir para mim e gostar da coisa errada, não vai ficar. Vou falar para ele, vou trocar de motorista, porque senão eu vou ter que te prender. E é o mínimo que a gente tem que fazer. Né? Então, é possível, sim, ser polícia e ser cristão. É possível ser político e ser cristão, porque você pode fazer tudo aqui na Terra. Mas entrar no céu corrompido, não. Né? Forte. É forte o Brasil, como diz
Pastor, missionário, nesses 25 anos, que parece que eu entendi isso, né? 25 anos servindo a Deus. 26 agora já. 26 Glória agora, a Deus. glória a Deus. Você lembra de alguma experiência forte? Com certeza deve ter várias, mas é uma que você lembra agora de uma experiência com Deus, ou no monte, ou na igreja, ou até ir trabalhando. Você até falou uma aí de salvação. Lembra de algumas experiências que você teve com Deus nessa jornada? Algo que mexeu Pastor, com você? muitas, muitas. Eu tive oportunidade de atender uma ocorrência de uma mulher. E não sei, mas criança, idoso e mulher mexem muito comigo. E ela estava correndo risco de vida, cara marginal mesmo, usuário de droga, e ela apanhava muito dele. E a gente atendeu a ocorrência, só que ela não quis fazer o boletim. E quando eu fui orar de madrugada, Deus falou assim comigo: vai na casa dela de manhã, porque ele vai tentar tocar fogo nela. Jesus, que voz é essa? Dormindo, né? E de manhã fui trabalhar, peguei meu parceiro e a gente foi para lá, Jardim Zaira. E o Senhor falava assim comigo: quando você for, levanta a mão dentro da viatura, não fala nada. Vai com a mão levantada e em espírito repreende o espírito da morte. E eu fui. Quando nós chegamos perto de lá, o rapaz estava na porta do portão com um galão de gasolina para tocar fogo naquela mulher. Ela tinha conhecido ele pela internet, não tinha ninguém aqui, ela era do Maranhão e estava aqui em Mauá, sozinha. Uma barriga enorme e caiu na lábia dele, deixar até aí uma orientação para as mulheres, né? Que mulher é muito carente, se relacionar com pessoas pela internet, com pessoas que não conhecem, isso é um risco muito grande. E essa moça veio de lá para cá para se aventurar. E quando nós chegamos na ele não ia nem para frente nem para trás. Enquanto nós estávamos indo, o Senhor paralisou ele. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! E quando eu cheguei lá, ele se rendeu, jogou a gasolina. E eu disse: o que você ia fazer? Ele disse: não, era para me pôr na minha bicicleta, essas bicicletas que anda com gasolina. E eu falei assim para ele: não, você ia matar ela, né? Aí aquela moça, eu entrei para conversar com ela, meu parceiro ficou segurando ele. Quando eu entrei, eu disse assim: moça, Jesus te ama, ele te deu livramento de morte. E ela disse assim para mim: a senhora é crente? Eu disse: sou. Ela falou assim: hoje de madrugada eu orei a Deus e falei que se o Senhor me desse uma nova chance, eu ia voltar para minha cidade, porque eu era líder de jovens lá e abandonei tudo para vir viver essa experiência aqui. Eu só quero ir embora. Coloquei ela na viatura, levei até o departamento social da prefeitura e eles encaminharam ela para a cidade dela de novo. Então, através de um sonho, para mim foi uma grande experiência com Deus, porque se eu não tivesse ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus, aquela moça teria morrido. E ela manda mensagem para mim até o dia de hoje. Hoje ela é casada, voltou para Cristo, está vivendo o chamado de Deus lá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E no monte, lembra de alguma experiência? E por que falar assim para o pessoal? Porque a importância de orar no monte. Então, alguns falam assim para mim: pastor, qual é a diferença? Orar no monte ou em casa, existe diferença? Existe, meu Deus. Monte é lugar de particular com Deus, né? É onde você vai para extravasar, para falar de coisas que você não fala na oração da igreja, na oração de dentro de casa. O monte é tremendo. E eu sempre gostei de orar no monte com pessoas mais crentes do que eu. Mais crente do que eu, porque até para andar a gente tem que andar com gente melhor do que nós, porque senão você pega uns mau costume, né? E o monte é tremendo, o monte Deus, ele tem se revelado de uma maneira muito linda, só para o senhor saber.
Semana retrasada, 15 dias atrás, liguei para minha amiga de todo tempo, missionária Ivonete, amiga, preciso subir para o monte. Tem que fazer 3 dias lá, vamos? Aí ela falou, vamos? Pastor, Deus falou comigo assim, lá no monte, eu vou salvar. Salvar quem? Jesus. Eu só ouvi isso, eu vou salvar. Quando nós descemos do monte, eu disse assim para ela, vamos até o salão da minha filha, eu preciso fazer uma oração lá. Quando eu estava indo, Deus falou assim, eu vou salvar. Quando nós chegamos lá, que nós oramos, convidei a pastor Ilquias, pastor João Elias, da Igreja Brasa Viva, homem de Deus, e missionária Ivonete, pastor Aldete. Quando nós entramos no salão, a glória de Deus foi manifesta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós começamos a orar. Deus abriu o céu de um jeito ali. E quando nós terminamos a oração, eu disse assim para ela, o Senhor está te chamando para recomeçar. E ela começou a chorar. Eu disse, você quer voltar para Jesus? E ela arrebentada no chão, em prantos, ela disse, eu quero recomeçar. E ela voltou para Cristo. Às vezes a pessoa pensa que a gente sobe no monte para pedir a nossa necessidade. E eu tinha muito desejo de dizer assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Era uma promessa que Deus tinha. Então, às vezes, quando tinha um evento assim, que eu sabia que vinha um pregador que Deus usava mesmo, eu convidava ela para ir, e eu ficava assim, hoje Jesus vai salvar. Ah, não. E o pregador falava com todo mundo, menos com ela. Eu dizia, meu Deus, eu achei que era hoje. E naquele dia eu subi para o monte. E eu falei assim, Senhor, a minha casa é do altar. Meu filho é da Presbiteriana Renovada aqui em Mauá. E eu dizia, a minha filha é do altar. Mas tira ela do mundo. E naquele dia eu fui para o monte para ter essa experiência com Deus. Eu vou salvar. Aleluia, porque Aleluia. existem várias experiências que a gente já viveu no monte. Ao ponto de, eu me lembro que uma vez no tanque da Paulista, a gente orava muito naquele monte ali, e nós se reunia ali embaixo, passava a noite no monte. Ah, de ver árvore acesa, pegando fogo, de ver Jesus curar, de ver a pessoa subir endemoniada e ter que descer correndo do monte. E uma vez nós paramos para orar ao pé do monte, como é costume, e Deus tomou um irmão e disse assim, tem algo ilícito aqui. E todo mundo crente orando, e aí nós pedimos para o irmão, abre a bolsa. Ele estava com um corotinho, esses bujudinhos de pinga dentro da bolsa. Ah, é porque eu quero libertação. Não, libertação aqui embaixo, lá em cima é para buscar Deus. Então são experiências assim inefáveis que o Senhor nos trouxe. E até mesmo de quando o Senhor iria recolher o meu pai. Quando o Senhor foi recolher o meu pai, eu tive experiência com ele no monte, ele falou para mim o que ele queria fazer. Então eu sou muito, muito grata a Deus por todas as vezes que a gente sobe. Hoje mesmo nós estaremos lá à tarde, estamos numa campanha de 3 dias lá, começamos ontem, vamos hoje e amanhã, porque tem coisa que é só no particular. Glória a Deus. Só no monte, glória a Deus. A Deus. Missionária, tem uns que falam, não sei como a missionária mora aqui em Mauá, né? E congrega aqui em Mauá. Mas como aqui no canal tem pessoas de vários lugares do Brasil, até fora do Brasil que acompanham o nosso canal, e muitos falam na sua região, na sua cidade. Eu queria ver o que a irmã percebe, que também a irmã tem contato com outros missionários e vai em outras igrejas também. Muitos falam que a igreja está fria, que depois da pandemia, muitos se esfriaram, muitos estão sem buscar Deus. Aqui em Mauá está assim, ou não é uma realidade aqui, ou realmente muitas pessoas se esfriaram depois da pandemia, muitos irmãos, muitas igrejas? Qual que a irmã tem percebido? Pastor, eu já ouvi pastores falando que na Europa 80% dos crentes não voltaram para a igreja, né? As igrejas estão sendo frequentadas por 20% dos crentes só. Na verdade, com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas revelaram o que tem no coração.
Porque tem pessoas que perderam um ente querido na pandemia e não voltaram ainda para Cristo, não conseguiram voltar para a igreja por causa daquele luto. Eu perdi minha mãe faz 2 anos agora e o culto fúnebre do velório dela eu que fiz. Passei por um divórcio, situação de 4 adultérios, não desisti de Cristo. A igreja está fria, a igreja sou eu e você. A igreja sou eu. Eu que preciso buscar aquecer, eu que preciso orar. Porque o que acontece? As pessoas deixam para ir na igreja só no domingo. Aí toma aquela dosinha fraca de antibiótico e quer passar uma semana inteira curado. Não vai conseguir. Então não é a igreja, aleluia, que está fria, são as pessoas. Porque na minha igreja tem palavra, tem oração. E aí você vê que o culto começa 19h30 com oração e vai até as 20 horas, as pessoas chegam 25, 20h10, que é para não orar. Você antes ia no monte, tinha lá 50, 60 pessoas orando. Hoje você sobe à tarde lá, tem 20 pessoas orando, né? Então, assim, não é a igreja que está fria. Não é. Somos nós. Eu é que preciso querer a Cristo. Mas eu venho de um tempo que a gente passava por alguns irmãos, eles diziam assim, irmã, acabou o gás de manhã e eu tive que orar para o bujão, fazer o gás vir novamente para o fogão. E eu cozinhei mais uma semana depois de uma oração. A fé fazia isso. Pessoas que... Eu fui fazer um bolo uma vez de fubá e a receita duplicou. E o Senhor falou comigo assim, assa 2 bolos, porque o meu servo, o diácono Zé Roberto, que hoje mora na Bahia, está sem nada para comer com os filhos dele. E eu assei os 2 bolos e o Senhor falou, leva o grande para ele e deixa o pequeno para você. Cheguei lá no portão da casa dele, bati palma, Zé Roberto estava orando, chorando, Senhor, meus filhos não têm, mas o Senhor tem, eu acredito nisso. E chega eu com o bolo, irmã Ivone, olha, fui fazer um bolo, rendeu, eu trouxe um para a senhora também. E ela disse, ô irmã, pode entrar. Quando eu entrei no corredorzinho, as crianças tudo em volta da mesa e não tinha nada, querido. Aleluia, aleluia, mas tinha alguém de joelho no chão orando e pedindo providência para Deus. E as crianças comeram aquilo ali com chamate. E foi o alimento deles daquele dia. Aleluia. Aleluia. Mas hoje o que acontece? Ao invés da pessoa ir para o joelho, ela vai lá para os homens que emprestam dinheiro, para os agiotas, vai para o banco pegar empréstimo e não consegue dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu creio. Senhor, o Senhor pode. Porque o que esfria o crente é a falta de contato com Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. O que esfria o crente, porque a igreja é a mesma. O que esfria a igreja é o ar-condicionado. O que esfria o crente é a falta de contato com Deus. Aleluia. E talvez tenha alguém nos ouvindo, aleluia, que precisa ouvir isso. Deus, ele não mudou, meu querido. Ele fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Então quem mudou foi eu. Quem mudou foi você. E ele está nos chamando através desse podcast. Aleluia. Dizendo assim, volta. O Senhor está com saudade de você. Naquele cantinho da oração onde ele te encontrava. No seu jardim particular. Aleluia. Naqueles propósitos que você fazia, pastor, hoje em dia é difícil até para jejuar. Porque tem tudo na mesa. Está difícil até para jejuar. E eu sou de um tempo que as mães jejuavam, entregavam o jejum, continuava sem comer, porque o que tinha era para os filhos. Aleluia, e esse Deus não mudou. Nosso Deus, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Nós temos visto o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. 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 O que nós não podemos deixar é de viver uma vida de oração e palavra. Hoje, a internet é uma bênção nas nossas vidas. Mas tem muita gente que deixou de orar, né? Eu disse outro dia até para algumas pessoas, pastor, que você pode pregar sem orar, você pode cantar sem orar,
Você pode viver sem orar, mas você não consegue ter intimidade com Cristo se você não tiver uma vida de oração. Não consegue. A intimidade com Cristo é só através da oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu fui pastor, eu gostava de... Eu estava lembrando disso quando eu fui pastor numa cidade aqui de Ribeirão Pires. E quando eu via qualquer irmão da igreja, uma igreja que cresceu até bastante, mais de 200 pessoas na época, eu perguntava para ele: e aí, você está orando? Quando encontrava na rua, né, que é o bairro lá, todo mundo conhece todo mundo, né, se encontrava no bairro, né, ou mesmo quando chegava na igreja, a primeira pergunta que eu falava: e aí, irmão, você está orando? Eu lembro de um irmão que até hoje, que era novo convertido, e eu falei: e aí, irmão, você está orando? Ele falou: pastor, eu estou orando muito. Eu falei: eu fiquei animado. Eu falei: quanto tempo você está orando? Eu estou orando 15 minutos. Eu falei: 15 minutos, irmão? Eu sei que 15 minutos é só para agradecer. Ele achava que era muito. Mas a chave é a oração, meu irmão. Oração. A oração, o Josué Gonçalves, ele fala assim que a oração é o oxigênio do cristão. A oração é o oxigênio do cristão. Glória a Deus. Eu acredito nisso. Pastor, quantas vitórias a gente não conseguiu através da oração? Quantos livramentos o Senhor já não nos deu através da oração? Quantas chaves já não foram viradas através da oração? Direcionamento. Hoje em dia as pessoas fazem as coisas sem orar, sem ouvir a voz de Deus. Uma vez eu li uma frase que estava escrito assim: ore até Deus falar. E se ele não falar, continue orando até ele te ouvir. Meu Deus. Aleluia. Então nós precisamos ter essa vida de oração. Nós precisamos andar com mulheres e homens de oração. Nós não podemos passar amanhecer. Eu tenho um costume comigo, meu devocional de manhã, é levantar. Se eu levanto primeiro, depois que o meu esposo, arrumo a cama, oro, leio um versículo bíblico, depois eu saio do quarto. Então, hoje Deus falou comigo lá em 2 Crônicas 6, eu li lá. Então, todos os dias é o meu devocional. Porque se você não para 10 minutos para falar com Deus, como que você pode ter intimidade com Ele? Então, é sobre isso, é sobre orar, sobre buscar a presença de Deus. Tem portas que só vão ser abertas através da oração. Eu sempre falo isso para as meninas. Eu tenho aí muitas mulheres que chegaram no Mulheres em Construção arrebentada. Mulheres que chegaram afastadas do Senhor. Mulheres que chegaram desanimadas para o ministério. Mulheres que chegaram desenganadas pelo médico. E o Senhor foi lá e fez. E eu sempre disse para elas: para você ter uma vida abençoada, você precisa ter uma vida de oração. Então, a gente tem projeto de oração, relógios de oração 24 horas por dia, cada hora uma irmã orando. Então, toda hora tem alguém orando. Então, esse trabalho é muito bom. Eu tenho oração com propósito, que é pelo WhatsApp. Tem lá, o grupo tem mais de 100 mulheres. E a gente, toda quarta e sexta, a gente ora de manhã, das 9 às 9h30. Eu oro com elas. Depois a gente ministra uma palavra e um louvor. E tem sido uma bênção, muitos testemunhos. Então, nós temos usado a internet como um canal de bênção para atrair as mulheres a orar novamente. À noite, nós temos um trabalho que chama Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra, pastor, ele acontece pelo WhatsApp, cada uma na sua casa. Tem mulher que fala assim para mim: pastora Ivani, o meu quarto de guerra é no banheiro. Eu ligo o chuveiro e oro lá, porque meu esposo não é crente, ele não deixa eu orar dentro de casa. A outra fala assim: pastora, o meu quarto de guerra é na pia. Então a gente ora das 21h30 até as 22h. Depois é uma palavra, um testemunho, um louvor. E tem sido uma bênção. Mulheres contando muito testemunho. O Senhor trazendo mulheres de volta. Nós temos aí o caso de um irmão que não conseguia se libertar das drogas. Mulher que já estava abrindo mão de tudo e o Senhor restaurou, para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, a internet ela é um canal de bênçãos também para quem sabe usar. E o Senhor tem feito grandes coisas através da oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a missionária também,
você queria que você falasse do projeto. Ela também tem um podcast muito abençoado. Fala como começou esse podcast, como foi a ideia que surgiu fazer um podcast. E depois até fala o seu canal para o pessoal ir lá se inscrever e assistir o podcast. Já tem vários ali que eu vi, não sei quantos, mas já tem bastante. Fala aí como surgiu esse projeto desse podcast e o nome desse podcast. Glória a Deus. Na verdade, pastor, assim, eu sempre gostei de rádio, né? Mandar um abraço aí pro Vitor, da Rádio Resgate em Cristo, né? Uma bênção. E eu sempre gostei de rádio. E aí apareceu a ideia, a gente conheceu o dono do Atos Company, um estúdio na cidade de Mauá, muito bom por sinal. E aí meu filho falou, mãe, por que a senhora não faz um podcast? A senhora tem tanta história, tanto conhecido, leva suas amigas lá para trazer uma palavra para edificar a vida das mulheres. E aí eu disse assim para ele, mas eu acho que eu vou fazer, de frente com a Ivani. Olha só. O podcast chama assim, De Frente com a Ivani. E aí nós começamos a trazer algumas pessoas com testemunhos muito fortes. O pastor Tiago, do Cárcere para o Altar. A nossa irmã Simoni Franklin, prega no Brasil inteiro. Fez um turnê agora em Santa Catarina. E amanhã, na outra quarta, está em Itanhaém. Já voltando para Santa Catarina, Curitiba, Deus tem usado muito ela. E a gente foi trazendo as mulheres. Por quê? Ivani Moura, ela é aquela que projeta as pessoas, que impulsiona. E eu trazendo eles aqui no canal, eles contando a história deles, além de edificar a vida, abre portas para ministério. Porque nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Eu quero ir, mas eu quero levar mais alguém comigo, né? Então, a gente convida as amigas e elas vêm para a mesa. É um ambiente maravilhoso onde Deus tem edificado. Vou até pedir para você aí, se puder, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, De Frente com a Ivani. Temos ali vários episódios muito bons. Muito bons, e eu acredito que você vai se sentir, né, aleluia, muito impactada com tudo aquilo que tem ali. E nós começamos a fazer no início meio que tímido, achando que não ia prosseguir, mas agora, toda semana, Deus tem feito coisas gloriosas. E vai crescer mais e mais. Eu creio, glória a Deus. O canal chama... De Frente com a Ivani. Então é só procurar aí no YouTube, mas eu vou deixar o segundo link na descrição, vou Glória deixar a Deus. o canal da missionária. E aí você pode entrar Glória no canal e se inscrever e assistir os que já passaram. Ela faz ao vivo, né? Ao vivo, toda segunda-feira, 9 horas da manhã. Ó, toda segunda-feira, 9 da manhã, tem um programa ao vivo. Você pode até perguntar, não sei se tem espaço para perguntar, mas tá ao vivo, 9 horas da manhã. Sim, tem, dá para interagir com a gente. E a gente está sempre trazendo novidade. E o mais importante, pastor, é que o nome de Cristo é glorificado. Amém. As pessoas que têm sentado à mesa conosco são pessoas com testemunhos muito fortes. Pessoas que Deus tirou do crime, né? Assim como a nossa irmã Simoni. Pessoas que Deus tirou da depressão, como a missionária Ivonete, do alcoolismo. Né? São pessoas assim que Deus ele tem selecionado mesmo. Pessoas de oração que com certeza vai edificar muitas vidas. Vai. E também... Fala o seu Instagram, que com certeza algumas mulheres se interessaram talvez para esse projeto, talvez até levar para outros estados ou para outras regiões, não sei como tem que fazer, mas aí entrar em contato com você, o Instagram, para a pessoa falar com você. Qual é o seu Instagram? Isso, o meu Instagram pessoal é Ivani Moura Mauá. Ivani Moura Mauá, o Ni é com Y, né? Ivani Moura Mauá, você vai ver lá. Facebook Ivani Moura. E nós temos também o Facebook oficial do projeto, que é Mulheres em Construção. Assim como o nosso Instagram, Mulheres em Construção Oficial. Um trabalho maravilhoso. Nós temos coordenadora no Paraná, coordenadoras em Belo Horizonte. Temos mulheres alcançadas, né, agora em Rio das Pedras, perto de Piracicaba. Nossa irmã Elaine tem sido alcançada também. O projeto é alcançar o Brasil inteiro? Tem esse alvo?
Temos uma promessa. Foi liberada uma palavra no altar de que nós iríamos atravessar fronteiras. E hoje nós temos em Portugal a nossa irmã Jéssica. O Senhor está nos conduzindo, né? E agora também eu preciso falar do projeto Cure, um projeto ao qual eu faço parte. Ele é de Boston, né? Não é aqui do Brasil, é dos Estados Unidos. E é uma bênção. Ali a gente trabalha também com mulheres, tem psicóloga, tem assistente social, tem advogada, nutricionista, nutróloga, terapeuta. E a gente trabalha com mulheres, os nossos encontros. Tem o devocional todo dia de manhã. E a gente trabalha ali com a nossa irmã Luanda, que é a presidente, né, desse projeto. E é muito bom. Cure Oficial. Cure é um site. É o Insta também oficial. O Insta Cure Oficial. Isso, estamos aí, né? São poucos os projetos, quero fazer ainda mais. Hoje nós temos aqui também na cidade de Mauá, a nossa irmã Cláudia Almada e a Adriana. Elas têm um projeto que chama Cuidando de Mulheres que Inspiram. E aí Deus falou comigo, faz um projeto cuidando de quem cuida. Porque tem muitas mulheres precisando ser cuidadas. Pastoras, missionárias, pregadoras, que cuidam de muita gente, não tem ninguém que cuida delas. Aí nós trouxemos para a mesa, chegamos a um acordo. Então, Mulheres em Construção se juntou com Mulheres que Inspiram e nós criamos esse projeto. Já tivemos o nosso primeiro encontro, foi maravilhoso. E sexta-feira a gente está fechando mais uma data para nós trazermos essas mulheres para a mesa. Não é aberto para todo mundo, esse é específico para a gente tratar com pastoras, missionárias e liderança só, porque a gente vai tratar elas, curar elas, para elas levarem cura para outras mulheres. Eita glória! Vocês estão vendo, irmãos, como a missionária é ativa. Glória a Deus, glória a glória a Deus. Deus. Missionária, só responder isso e depois eu vou deixar um tempo para oração. Sempre peço para os convidados fazer uma oração para aqueles que estão assistindo. Sim. Você tem esse projeto muito bonito de cuidar e eu fico pensando nisso. Existem muitos líderes machucados, feridos, pastores, esses que estão na frente de ministério, de igreja, cuidando de pessoas, ajudando pessoas e ao mesmo tempo ele dando mal. Você acha que tem bastante gente nessa situação? Nós vemos aí o índice de suicídio de pastores, né? Mas o que eu quero falar também aqui, se eu posso contar mais uma experiência enquanto fardada e enquanto pastora. Eu, passando por um viaduto que tem na cidade de Mauá, vi uma moça fazendo projeção de se jogar do viaduto. Paramos a viatura, trouxemos ela para perto. Quando eu olhei, a esposa de um pastor. Você conhecia ela? Conhecia. Porque nós tínhamos ido lá num chá de mulheres, o qual eu ia pregar, e a missionária Ivonete deu uma saudação e falou assim, tem um pecado no altar, mas Deus vai levantar o tapete. Uau, matou o chá, né? Acabou com o chá, esfriou tudo. Eu falei para ela, amiga do céu, o que eu vou pregar agora? Né? E aí, passado um tempo, eu encontro essa esposa desse pastor. E ela falou para mim que ele era adúltero, ela sofria violência doméstica, moral e física, psicológica também, e ela queria dar um fim na vida dela. Naquele momento, Deus nos usou como canal de bênção, levamos ela para a delegacia da mulher, fizemos todos os trâmites, levamos para a IML, fazer corpo de delito, enfim, conseguimos pedir a saída dele de dentro da casa, o afastamento do lar. Porém, quando foi para o pastor dele, o pastor presidente falou assim, então, irmã, procura um lugar para você congregar, porque ele é meu obreiro, eu preciso ficar com ele aqui. Olha isso. Aceitou ele mesmo errado. Mesmo errado, machista. Porque, infelizmente, nós ainda temos muito machismo no altar. Passou a mão na cabeça dele e ela ficou desguarnecida. Ela ficou ao Deus dará. E ela não tinha o que fazer. Porém, enquanto patrulha Maria da Penha, fui visitá-la depois. Pedi oração para as amigas. Quando eu fui visitá-la, eu disse para ela, o que você sabe fazer? Ela falou, não sei fazer nada. Ele nunca deixou eu trabalhar.
E eu disse, não, eu estou vendo que você fala. Então, se você fala, você consegue vender. Comprei naquele tempo R$ 50 de trufa, dei para ela. Falei assim, ó, vende essas trufas e vai sobreviver. Ela começou a vender, hoje ela tem uma bomboniere na cidade. Aleluia. Glória. Continua sozinha. E ele casou com essa moça que era amante dele e continua por aí pastoreando. Para quem não conhece, tudo bem, né? Mas, enfim, e o nome do Senhor foi glorificado, né, na vida dela. Então, existem muitas mulheres precisando ser cuidadas. Tem pastores que precisam de um abraço. Eu oro pelo meu pastor, jejuo pela vida dele. Mas tem muitas mulheres precisando de um abraço. Tem muitas mulheres precisando de um encontro com uma outra mulher que diz para ela, você não está sozinha. Uma mulher que se levanta, porque eu tenho certeza que a mulher, ela tem vergonha, ela fica tímida e ela tem até medo de propagar o que ela passa. E às vezes ela é um canal de bênção na vida de muita gente. E ela fala para o Senhor, Senhor, e na minha vida, quando vai acontecer? Quando é que eu vou viver o milagre? E ela vai para a igreja e fala, eu só quero ir, eu só quero estar, porque eu sei que a minha caminhada não é fácil, mas hoje eu não quero falar. E quando ela chega na igreja, Deus usa quem está dirigindo o culto e fala, hoje você vai pregar. E ela prega moída, ela prega sofrendo. Eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar uma mulher nessa situação. Mas eu te convido, me chama lá no Insta, no Face, Ivani Moura, Mauá, me chama lá que eu tenho uma palavra para o teu coração. Eu vou até você, aleluia, orar pela tua vida e dizer que dia 15 de agosto estarei na cidade de Itapevi, fazendo um grande trabalho na regional da AD Paulistana lá, falando sobre violência doméstica. Porque violência doméstica indefere de religião, posição social ou qualquer outra coisa, né? Então, muitas mulheres machucadas, pastor. O pastor precisa de oração, sim. Não estou dizendo que não, e não sou feminista também. Eu sou cristã, eu não sou feminista. Mas nós nos levantamos na cidade de Mauá para socorrer essas mulheres que muitas vezes estão em cima de um altar, mas estão depressivas. Estão pregando, mas estão pensando, eu vou voltar para casa e vou viver o inferno. Hoje eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Jesus, meu esposo, que é um parceiro, um amigão, né? E eu posso dizer assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, que bênção, Glória a missionário. Deus. Então você procure lá no Instagram Glória a dela, Deus. no canal, você vai ser muito edificado. Missionária, queria deixar esse tempo para você orar o que sentir no coração, orar Glória a para o Deus. pessoal que está acompanhando o podcast. Aleluia. Deixa Deus te usar. Como diz. Amém. Glória a Deus. Agradecendo a Deus pela oportunidade. Muito obrigado, pastor, por esse Amém. tempo precioso. Que o Senhor possa alcançar muitas vidas e que eu possa ser canal de bênção para você. Se você precisar de uma oração, tem lá no meu Facebook o meu contato pessoal. Meu celular é aberto. É aberto? É aberto. 11 9 6410 9930. Aberto. Glória a Deus. Nós sabemos bem o que Deus tem conosco. Amém. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, nós queremos te render graça por esse Podercast, Pai, por esse Amém. tempo precioso, pela vida do pastor Ariston Júnior, pela vida dos teus filhos que estão conosco, Senhor, assistindo esse podcast. Deus, eu quero orar por essas mulheres, Senhor, que estão do outro lado e que em algum momento foram tocadas por essas palavras. Eu sei, Deus, que não existe casamento perfeito, a não ser no comercial da margarina. Mas nós podemos ter um casamento de paz, um lar, onde nós podemos dizer lar docilar. Nós não queremos só ter uma casa, porque eu tenho certeza que tem mulheres em casas muito boas, andando em carro zero, mas depressiva,
com a alma vazia, Pai, por conta das lutas, das dificuldades. Deus, então, que o Senhor possa visitar essas tuas servas, estes teus servos, esta tua filha que em algum momento ela desistiu do chamado, ela desistiu do ministério, Pai. Que o Senhor possa reacender a chama. Pai querido, que o Senhor possa trazê-la para perto, para o jardim secreto, para o lugar particular de oração, Pai. Em nome de Jesus, Deus querido, eu quero orar por essa tua serva, Senhor, que está dentro de uma penitenciária feminina. Eu sei, Deus, que tem alguma das tuas filhas que estão lá e que em algum momento elas vão assistir esse podcast. E eu quero liberar, Senhor, sobre a vida delas, que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo, Senhor, que elas possam viver o novo de Ti, que haja liberdade e libertação e que o céu possa continuar trabalhando pelas tuas filhas, pelos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Deus, levanta as tuas servas. Traz as tuas filhas para uma unidade, Senhor. Que nós venhamos ter comunhão, porque mulher não é competitiva, mulher é ajudadora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você recebe aí, curte, fala eu recebo, Glória escreve aí no comentário, eu recebo. Aleluia. Missionário, tem alguém que te ajuda Glória a Deus. pegar dados? Assim, você tem uma assessora, tem Glória a alguém que Deus. ajuda? Tem o pastor Ilquias, que fica aí ligadinha. Porque eu senti que vai chegar muita gente. E às vezes você não vai dar conta de tantas Glória a mulheres Deus. que vai chegar pedindo Glória a ajuda, Deus. pedindo oração, pedindo orientação. Aleluia. E esse projeto que a irmã tão bonita está Glória a fazendo vai Deus. se expandir cada vez mais. Oh, Lamandaragachou, Nagácia, Decomanevia, Então se prepara, multidões estão chegando. Lamandaragachou, Multidões estão chegando aí. Nagácia, aleluia. Lamantiu, Nagácia, Decomanevia, Oh, aleluia, Xalabracá, Deus. Lamandaragachou. Aleluia, Deus. Ai, Deus vivo, eu Deus creio, Pai. Todo-Poderoso. Ah, Senhor, se nessa manhã tem alguém pensando em suicídio, Pai. Desfaz toda a seta do adversário, quebra todas as correntes, Senhor. Repreende, meu Deus, a fúria do inimigo, Pai. Sim, Em Deus. nome de Jesus, você que está aí do outro lado, receba o livramento da parte de Deus. Não dê ouvido à voz do diabo. Ouça a voz do Senhor no dia de hoje. Suicídio não é o fim dos teus problemas. Aleluia, mas Aleluia, existe Deus. um que pode te ajudar. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode, Ele te chama, Ele quer te dar água. Aleluia, Ele quer matar a tua sede. Lamandaragachou. Ele está repreendendo o espírito do suicídio. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, não tente contra a sua vida. Entregue a tua vida ao Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Lamantiu, Nagácia, Decomanevia, Xalabracá. Aleluia, Lamandaragachou, Nagácia, Decomanevia. Aleluia. Quebra as correntes, Jesus. Quebra as correntes, Jesus. Lamandaragachou. Aleluia. Lamanchou, Nagácia, Decomanevia. Aleluia. Aleluia. Vai haver muitos testemunhos, pastor. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, mas tem alguém que estava pensando em se suicidar. Amandaragachou, e o Senhor está dando ordem. Aleluia. Aos anjos, Lamandaragachou. Aleluia. Não vai haver morte. Não vai haver morte. O Senhor está marcando um encontro. Aleluia. E o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, oh glória. Meu Deus. Também na hora da oração eu vi uma mulher, Aleluia. é como se tivesse levado um soco, olho roxo, lado esquerdo. Meu Deus. E como se estivesse perguntando, Deus, até quando eu vou viver desta forma? Meu Deus. Deus está falando que o seu cativeiro está acabando agora. Aleluia. Você está assistindo esse Glória. programa, não é em vão. Deus que Aleluia. colocou para você assistir. Glória.
Glória. Para você receber essa palavra. Aleluia. Seu cativeiro está acabando agora. Aleluia. Glória Em a Deus. nome de Jesus. Pede socorro, irmã. Pede ajuda para uma mulher de Deus te ajudar em oração. Não conta o teu problema para qualquer uma, não. Mas conta para uma mulher que ainda tem joelhos no chão e pé para trás. Aleluia, que ainda tem rosto molhado pelas lágrimas. Que ainda tem acesso ao céu. Aleluia. Mulheres que têm acesso ao céu. Aleluia, você não está sozinha. Deus está levantando uma rede de mulheres para te ajudar em oração. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, missionária, ter Aleluia. cedido seu tempo, vir participar do podcast. Podcast, nós estamos gravando hoje em Mauá, estamos aqui com o Vitor Guilherme, Aleluia. irmão também de Deus. Glória a Deus. Aqui esse estúdio é onde a missionária Ivani grava o seu podcast e até pertinho de casa. Aqui eu moro em Santo André, é do lado, né? Glória a Cidade Deus. do lado. Aleluia. E quem sabe nós vamos estar gravando aqui, né, Vitor? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio nisso. Glória. Obrigado, missionária. Amém. Deus abençoe. Amém. Então, só quero deixar essa palavra. Você foi edificado, foi tocado. Compartilhe, ajuda a divulgar. Compartilhe aí no grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, direct do Instagram. Ajude a divulgar para esse programa chegar em mais pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Glória a Deus.